Bem, gente, vamos na sequência aqui, né? Ouvir aqui o nosso queridíssimo professor e o monstro do direito penal. Então, fica aí para você ouvir aí o professor Renato Dantas. Eu acho que você não conhece, mas Renato Dantas é aqui nosso mestre em direito penal, professor aqui que tem aprovado muita gente aí quando vai fazer a prova de mestrado aí lá do Damas. Então, professor Renato, obrigado, meu carinho por você, vocês sabem, né? Um dia a gente vai voltar para você lá naquela varanda lá da nossa amiga lá, fazer aquelas bengaladas, mas não fala das bengaladas aqui. Professor Renato, você está com a palavra, meu amigo. Liga o microfone aí. Ok, tá me escutando? Estamos escutando. Pronto. É um prazer, professor Emerson, participar dessa aula magna, desse conjunto de pessoas maravilhosas que estão aqui falando sobre o direito penal e o direito processual penal. E me coube falar aqui sobre um assunto muito interessante, que é essa questão do confisco alargado, né? Que tanta polêmica tem causado aqui. Eu queria dizer, antes de falar do confisco, que eu concordo com o professor Tolon, que diz que, na minha opinião, não cabe se falar em cumprimento de pena antes do trânsito ser julgado de uma decisão. Quando a gente vai falar aqui hoje dos efeitos da condenação, a gente tem que perceber que efeitos da condenação, na verdade, são efeitos do trânsito em julgado. Que a condenação, enquanto ela for suscetível de recurso, ela não pode gerar os efeitos, né? Então, isso é bom que a gente já aponte. E aqui, vindo para a lei anticrime, no artigo 91, que não é ainda da lei, ele fala sobre os efeitos da condenação. A gente tem que separar os efeitos penais dos efeitos extrapenais, né? Então, o primeiro efeito, vamos dizer assim, um efeito comum, tornar possível a reincidência, isso é um efeito penal. Agora, a perda de bens é o que a gente chama de efeito extrapenal. Já no artigo 91, ele já diz, torna certa a obrigação de indenizar e o juiz já fixa o parâmetro, a gente já não vai discutir um pouco sobre isso. Aí fala do produto do crime, dos instrumentos do crime. Agora, vamos falar aqui, gente, a gente respeita o antigo juiz Moro, o ex-ministro. Agora, essa ideia, veja, vamos ler para a gente entender. Na hipótese de condenação por infrações às pais, a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão. Vamos dar uma pausa aqui. Gente, a gama de crimes que tem pena superior a 6 anos é imensa. Eu vou dar um exemplo: o roubo simples, o furto qualificado. Ou seja, nós não estamos falando aqui de crimes muito severos, muito graves, não. São crimes que a gente poderia chamar de média potencialidade. E aí vou continuar. Poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Olha, a primeira vez que eu li esse artigo, eu me assustei. Primeiro, Renato ganha R$1.000. Renato trabalha 30 anos. Qual é o patrimônio que Renato deve ter? Existe uma matemática, existe um cálculo a ser feito para dizer quem ganha X não é. Quantos filhos ele tem, se a mãe... Quer dizer, você estabelece um parâmetro impossível de aferição. Então, a gente vai ver qual é o salário dele, quanto tempo ele trabalha e vai estipular X. Ele deveria ter patrimônio de 1 milhão. Se ele tem um patrimônio de 5 milhões, vamos tomar esses 4 milhões dele. E aí, veja, a gente aprendeu desde sempre um princípio como norma. A gente não quer diferença entre princípio e norma. O princípio está num patamar superior, que o ônus da é quem alega. E aqui se mexe nas estruturas do direito penal e do direito processual penal.
Porque aí, aqui, o que essa lei faz é o seguinte, o promotor diz, Renato deveria ter um patrimônio de R$1.000, de 1 milhão, tem um patrimônio de 5 milhões. Eu quero confiscar esses 4 milhões. Eu, Renato, é que tenho que provar que esses 4 milhões foi ganho de forma lícita. Gente, por que eu tenho que provar? Eu sou o réu. Veja como há uma mudança do ônus da prova, o que a gente chama de uma inversão do ônus da prova. E eu repito, esse critério, e vamos dar um exemplo. Eu sou um trabalhador, um funcionário público, o que seja, eu cometo um crime de estupro. Por que o Estado vai ter direito de tomar meus bens? Qual a relação entre o crime de violência sexual e a perda dos bens? Porque se diz que essa lei tem como foco as organizações criminosas, as milícias, mas eu não estou lendo isso, não. Na hipótese de condenação por infração às quais a lei combina em pena máxima de 6 anos de reclusão, ele falou aqui em milícia, porque lá na frente ele vai falar. Mas ele não vai no caput. Se você tem parágrafos são situações especiais. A regra geral está no caput. Então, a regra geral aqui é uma só, a pena. E aí vamos ter que separar. Nós sabemos que existe a pena em abstrato, a pena prevista no Código, homicídio simples, 6 a 20. Isso é a pena em abstrato. E tem a pena em concreto, que é a pena da sentença. Aqui a pena em abstrato, viu? Porque se fosse a pena em concreto, normalmente as penas são bem menores que a máxima. Aí ele pegaria crimes mais graves, mas aqui não, é a pena em abstrato mesmo. Então, veja que, para mim, que sou um estudioso dos alicerces do direito penal, gosto muito. Eu estou aqui, clausulado aqui no interior de Pernambuco, e li de novo dos delitos e das penas. Eu adoro esses livros de teoria. E aí, o que acontece? César de Bonesana, quando traçou as bases do princípio da legalidade, que foi sistematizado por Feuerbach em 1801, só tem, para ter um crime e uma pena, a lei tem que definir de forma do princípio da taxatividade. Como a gente vai dizer que taxatividade é essa? Que alguém vai estabelecer um parâmetro. Porque a minha pergunta é essa, professor Emerson. Quem vai dizer quanto deveria ser o meu patrimônio? Qual é o critério utilizado? O promotor vai estabelecer, vai dizer, não, a gente conhece pessoas, tem pessoas que gastam mais, tem pessoas que são mais econômicas. Como é que a gente vai estabelecer esse critério? Quer dizer, gente, a norma ela não precisa ser um cheque em branco ao julgador, não. Isso está ferindo o princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal e o preceito constitucional, o 5º. Então, esse artigo é totalmente inconstitucional, porque ele mexe com tudo que a gente aprendeu de direito penal e processual penal. Você não pode dar um cheque em branco e diga, Renato, mas tem contraditório, beleza. O artigo vai falar no contraditório, mas nós sabemos que o contraditório é uma situação que nem sempre é fácil para o advogado retirar aquele ônus da prova que está carregando no processo. Vamos continuar lendo. Para efeito da perda prevista no caput, entende-se como patrimônio do condenado o que é seu, o que é. Você tem o domínio, tem a posse, né? Depois ele fala também transferidos para terceiro a título gratuito ou com a contra para vender muito barato. Beleza, aí tudo tranquilo. Agora, parágrafo 2º. O condenado pode demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência ilícita do patrimônio. Veja, eu acho que a gente está misturando algumas coisas aqui. Imagine você, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma renda fixa, mas eu tenho uma atividade por fora, legal, mas eu não declaro imposto de renda.
Quando for puxar o meu imposto de renda, pô, esse cara deveria ter um patrimônio de 1 milhão, tem 5 milhões. Se estivéssemos discutindo a cobrança do tributo em cima dessa renda, eu ficaria até calado. Beleza. Você não declarou aquela renda, vai pagar o imposto. Agora, tomar, confiscar, aí é brincadeira, gente. Aí a gente está extrapolando. O direito não pode permitir que o Estado tome o dinheiro do cidadão sem que o Estado possa provar, tenha que provar que aquele dinheiro é produto do crime. Não. Aquele dinheiro o Estado tomou porque o réu não provou. Quem é tão organizado que guarda os comprovantes de compra e venda, o recibo, o boletim, nada. A maioria das pessoas não guardam nada, não vão conseguir provar nada. E o Estado vai ter o direito de tomar, de confiscar, porque você simplesmente não conseguiu provar que com a sua renda você teria condições de comprar aquilo. Pelo amor de Deus. Mesmo que você diga, mas vai se abrir um contraditório, mas o contraditório é pouco. O contraditório não é aquele contraditório que você tenha condições de provar. Gente, a existência do contraditório não satisfaz a quebra do princípio do ônus da prova, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos dizer, não, mas tem contraditório, não. Nada disso. Tem que ter contraditório, tem que ter, mas o ônus da prova tem que ser de quem alega, de quem acusa. Outra coisa, isso é importante. No parágrafo 3º diz assim: a perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo MP por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Aqui é importante para a gente saber que a ideia de preclusão. Depois da denúncia, não há mais nenhuma outra oportunidade para que o Ministério Público requeira o confisco. Tá certo? Não, mas e alegações finais eles vão sanear? Não. Aí é a ideia de preclusão. Se oferecida a denúncia não foi requerido o confisco, não há uma outra oportunidade para se fazer isso. É bom que se... Veja, isso me lembra... E o juiz não pode dar de ofício, não, pelo amor de Deus. Isso me lembra o planteado Calmon de Passos, que dizia que o princípio da inércia, o juiz fica na frente da praia vendo a pessoa se afogar. Se a pessoa gritar, ele só pode, senão o máximo que ele vai fazer é mandar rezar, mandar fazer uma missa de 7º dia. Mesma coisa. Mesmo que o juiz entenda que aquele réu tem um enriquecimento proveniente do crime, mas se não foi requerido pelo Ministério Público, e aí eu faço minhas palavras do professor Doron, não, o juiz tem não, é aí o acusatório. Como é o inquisitório, o juiz vai dizer não, promotor, devolve a denúncia para o promotor adite requerendo o confisco. Não, pelo amor de Deus. Isso aí é impossível de acontecer, tá certo? Aí no parágrafo 4º diz, na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda foi decretada. De novo, outro erro. E o juiz escolhe o que eu vou perder ou não sou eu, não? Imagine, beleza. Foi apurado que o meu patrimônio são 5 milhões e eu só deveria ter 1 milhão de patrimônio. Aí o juiz vai dizer, não, mano, você vai perder isso e isso vai ficar só com isso. Oi. O mínimo, não estou dizendo que seria, resolveria o problema da inconstitucionalidade da lei, não, mas o réu deveria ser chamado para dentro daquele patrimônio que o juiz entendeu que ele deveria ter, ele escolher que ele vai ficar. Porque quando o juiz diz não, a casa que eu tenho, para mim, é a coisa mais gostosa que tenho, por exemplo. Aí, talvez não. Mas vou tirar a casa de praia. Oi, por que você não tirou a casa de campo, vai tirar a casa de praia? Eu não tenho direito nem a escolher. O Estado está me tomando o que eu tenho, que é de minha propriedade. E ele vai escolher o que vai tomar. Veja, gente, que essa lei é uma lei arbitrária, é uma lei daquela... Eu acho que, assim, com todo respeito, quem discorde, quem seja fã, mas é a cara do Sérgio Moro. É a cara do Sérgio Moro. É lapada e não tem
democracia não. Cadê a democracia quando o juiz escolhe o que eu vou ficar no meu patrimônio, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter muita cautela na hora da gente estabelecer o que é lei. E aí o que me deixa perplexo é que, por serem juízes, por serem promotores, os juristas defendendo essa lei, achando que ela veio para moralizar. Porque, repito, nós vamos daqui a pouco ler agora uma situação de organizações criminosas e milícias. Mas é apenas o parágrafo 5º, lá no capítulo 91A, em momento nenhum, embora a gente saiba que a ideia da lei é atingir as organizações criminosas e milícias, pelo menos isso é que é dito, não foi assim que foi tratado nesse artigo 91A. O parágrafo 5º diz o seguinte: os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça ou de tramitação penal, ainda que ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral, a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. O que é que ele está dizendo aqui? Mesmo que seja lícito, mesmo que os bens sejam os bens que não tem nada a ver com o crime, mas por ser da milícia, imagine você um carro comprado, declarado, mas é da milícia, mas é da organização criminosa, será tomado. Veja, que há uma ideia de se atacar as milícias e as organizações criminosas, a parte mais sensível, vamos dizer assim. E qual seria a parte mais sensível? O bolso, né? O capital. Eu até posso concordar com isso, que a parte mais sensível seja o bolso, seja o capital. Mas daí, para você estabelecer esse poder do Estado confiscar tudo, não é? Outro detalhe interessante é que é o seguinte: quando no artigo 91 diz assim a lei, vai se decretar perda em favor da União. Veja, que no artigo 91 ele fala em favor da União. Já no artigo 91A, ele diz em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal. Então, se a ação é na justiça estadual, nós teremos a perda em favor do Estado. Se é na justiça federal, perda em favor da União. Agora, o detalhe aqui é o seguinte, como eu disse antes, o que está o parágrafo de falência é o parágrafo 5º. Mas lá, no 91A, ninguém não falou em nada. Qual interpretação a gente vai dar? Aquela diferença entre o patrimônio ganho, o patrimônio existente e a possível perspectiva de patrimônio, essa diferença vai para a União ou vai para a União ou o Estado, a depender da atuação da jurisdição? Veja, já vi interpretações dos dois sentidos, mas na minha modesta opinião, eu acho justo a gente descentralizar. Então, se a ação tramita no Tribunal de Justiça de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, e é decretado um confisco, esses bens devem ir para o Estado e não para a União. Se é a Justiça Federal, vai para a União. Então, agora, é lógico que o legislador ele não teve a preocupação de ser mais claro. Ele poderia, sim, ser mais claro e dizer assim, já lá na frente, perda do bens em favor da União ou do Estado. Isso não ficou claro, como ele deixou claro no parágrafo 5º, mas repito, que é importante a gente enfatizar. O parágrafo 5º, que fala das organizações criminosas e milícias, é um parágrafo apenas do artigo 91. E fala apenas da perda daqueles bens que se utilizam na organização criminosa como um todo. O caput, veja, eu repito, se um agente público, por exemplo, ele ganha 10 mil reais, e não sei quem é que vai estabelecer isso, mas alguém diga que ele deveria ter um patrimônio de 1,5 milhão, porque ele trabalhou.
25 anos, e ele tem um patrimônio de 3 milhões, esse 1,5 milhão que vai ser tomado dele vai para o Estado, para a União, dentro daquela ideia que eu disse, mas o que ele cometeu o crime, os bens que ele supostamente utilizou, se são lícitos, se não são bens cuja fabricação seja crime, nada, não tem que ser perdidos. Imagine você que, só para descontrair, o cara mata uma mulher ou outra pessoa com um cabo de vassoura, com a vassoura da mãe. A mãe não vai perder a vassoura, porque a vassoura foi utilizada no crime. A vassoura é da propriedade da mulher, da mãe do réu. Porque em relação, no parágrafo que tem relação às organizações criminosas e em relação às milícias, é isso que acontece. Todos os bens que estão sendo utilizados para prática do crime, mesmo que tenham origem ilícita, que não sejam bens cujo fabrico seja proibido, não precisa não. Imagine a televisão vamos dizer, o escritório do crime, tem uma televisão, tem um ar-condicionado lá, tudo isso vai ser perdido. Não, mas eu tenho nota fiscal. Não vai fazer diferença, porque, veja, vamos ler novamente. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal. Ainda que não ponha em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereça um sério risco de ser utilizados para cometimento de novos crimes. Você tem que provar que aquela televisão vai ser utilizada de novo, não. Que aquele carro vai ser utilizado para a prática de outros crimes, não. Eles serão perdidos. Repito, a ideia da lei, a gente sabe, e aí é bem discutível. Porque você vê, a lei, ela é uma lei autoritária. Quando desnecessária, como... Professor Renato, desculpa eu me interromper, viu, amigo? Mas aí, mais 2 minutos aí para as suas considerações aí. Finaliza aí. Como o professor André Rabelo estava falando, não precisava daquele artigo da legítima defesa, não precisava. Então, ela, se quis autorizar os agentes públicos a matar, a cometer crime sem que seja punido, isso não foi resolvido. Como o professor André Rabelo, nosso colega promotor de justiça, ele disse bem claro, com a experiência dele, ele sabe que ele, como promotor, ele não vai inocentar o cidadão porque é por causa desse artigo da lei anticrime, não. Se não estão configurados os requisitos da legítima defesa, como bem ele disse, não tem. Aqui, gente, aqui é no mesmo sentido. Eu não posso autorizar quem quer que seja para estabelecer que patrimônio alguém deveria ter. Como eu disse, professor Emerson, existem muitas variáveis. Eu já vi gente dizendo assim, ó, você pega a sua renda bruta, multiplica por 20, é o valor do imóvel que você pode morar. Você pega a sua renda bruta, multiplica por 8, é o valor do carro que você pode ter. Gente, isso é uma opinião pessoal de alguém. Não existe um parâmetro que seja consenso. Então, eu conheci pessoas, acho que todo mundo já conheceu pessoas chamadas avarentas. São pessoas que ganham 10 mil e gastam 1.500 por mês, guarda 8.500. Essa pessoa daqui a 20 anos ele vai ter um mega patrimônio e se for cometer um crime, o Estado vai tomar tudo. Mas como é que tu ganha 10 mil, tu tem um patrimônio de 10 milhões, mas aquilo ali foi tudo lícito. Se ele é econômico, é o problema particular dele. O Estado não pode retirar essa possibilidade, não. Ele pode ser econômico, o problema pessoal dele. Veja que a gente tem que tomar muito cuidado. É perigoso a gente estar autorizando o Estado a invadir o patrimônio dos cidadãos brasileiros, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem essa lei e esse artigo tem que ser declarado inconstitucional. Pelo menos esse artigo 91A tem que ser declarado, que é um cheque em branco
Ninguém sabe quem vai estabelecer esse patrimônio. Patrimônio é o patrimônio que deveria se ter, pelo amor de Deus. Bom, gente, eu queria dizer, para finalizar, que foi um prazer estar do lado de pessoas maravilhosas, essas palestras maravilhosas. Aprendi muito hoje. E estou sempre à disposição do professor e amigo Emerson Leônidas. E a gente está aqui para ajudar. Quando for chamado. E olha, professor, eu estou com coronavírus, viu? Eita, saúde! Saúde, melhoras, viu? Melhoras. Peguei um teste ontem e estou, mas eu disse, não vou. Não vai ser presencial, vou dar a aula, sem nenhum problema. Um grande abraço, professor. Um abraço, obrigado, professor Renato, muito obrigado.